Fala, turma da eletiva Vivência na Amazônia. Voltamos aí para mais um encontro e hoje é a nossa aula 3. E essa aula praticamente agora, galera, eu vou falar bem pouquinho, porque a gente vai conceder um tempo maior para você poder realizar a sua atividade, que é uma atividade prática. Tivemos a aula 2, onde você aprendeu os aspectos sobre a Amazônia Legal, sobre a Amazônia Internacional, fez a leitura daquela matéria jornalística para poder compreender essa diferença do que seja Amazônia Legal, do que seja Amazônia Internacional. Também assistiu a videoaula sobre geografia de Rondônia e agora a gente vai para a segunda parte da nossa aula, no caso que é a nossa aula 3, sobre localização e questão também dos aspectos do estado de Rondônia. Beleza? Então, nesse momento dessa aula, na aula 3 de hoje, a gente já vai começar com a prática, o momento mão na massa, que lembrando a vocês que esse mão na massa é o momento que vocês irão desenvolver sempre alguma atividade durante a eletiva da vivência aí na Amazônia. Beleza? Então vamos lá no quadro de olho na tela para as orientações. Aula 3, eletiva Vivências na Amazônia. Falamos sobre a parte 1, lá na aula 2, sobre localização e divisão da Amazônia. Deixa eu pegar aqui o marcador. Sobre divisão da Amazônia e também falamos sobre os aspectos do estado de Rondônia, principalmente lá na videoaula. Então vamos esclarecer mais informações sobre o nosso lugar, o meu lugar, o seu lugar, que é a Amazônia. Momento mão na massa. Esse momento você irá trabalhar novamente em grupo. Aquele grupo que você começou a trabalhar lá no início da eletiva. Como eu falei, do início até o final da letiva, a gente vai permanecer com os mesmos grupos para poder facilitar o desenvolvimento das nossas atividades. Então, etapa 4. O que nós iremos fazer agora na etapa 4? Em grupos, criem o quê? Um quiz. Um quiz. 10 perguntas por grupo, relacionado à matéria jornalística e à videoaula das etapas anteriores. Essas etapas anteriores, galera, é lá da aula 2, que é a etapa 1 e 2, que é o material que eu disponibilizei para vocês na aula passada sobre a diferença da Amazônia Legal e a Amazônia Internacional e a videoaula sobre o estado de Rondônia. Então, vocês irão criar um quiz com esse material da aula anterior, que é a videoaula, marca mais uma vez aqui, ó, videoaula e matéria jornalística. Passo 1. Após a elaboração do quiz, o que é o quiz? É aquele joguinho de perguntas e respostas, que geralmente, vem comigo aqui rapidão, pode ser um quiz digital, pode ser um quiz manuscrito, tipo aquelas cartas de baralho, coloca a pergunta e lá no final, ou no verso, coloca a resposta. Então, daqui a pouquinho eu vou sugerir para vocês alguns modelos que vocês podem realizar essa atividade. Outra situação, lá no cronograma que nós disponibilizamos para os professores presenciais, tem algumas sugestões e modelos que os professores podem assistir lá no YouTube ou algumas matérias sobre a elaboração do quiz, que eles poderão também ajudar vocês durante o desenvolvimento dessa atividade. Vamos lá. Olha só, então vamos elaborar o quê? O quiz. Primeiro momento. Após a elaboração do quiz, realize a troca do material elaborado entre os grupos e comece a partida. Por exemplo, vou falar de novo para vocês aqui, ó. Elaboramos um quiz e eu tenho 3 grupos na sala. 4. O A, o B, o C, o D. Eu não sei qual vai ser os nomes do grupo de vocês. Vai depender aí da quantidade de pessoas na eletiva. Mas, por exemplo, se eu tiver 2 grupos, o grupo A vai elaborar um quiz. O grupo B também irá elaborar outro quiz.
e depois irão fazer a troca. E se tiver 4 grupos, professor? Da mesma maneira, o grupo A vai disponibilizar, por exemplo, o quiz que ele elaborou para o grupo B, o grupo C para o grupo D, e nós iremos fazer essa troca aí dos quiz para os grupos. Beleza? Vamos lá. Então, momento 2 da nossa aula, o representante de cada grupo deverá acompanhar a partida do quiz. Quem deverá acompanhar a partida do quiz? Vamos lá. Eu sou do grupo A. Disponibilizei o quiz para o grupo B. Uma pessoa do meu grupo vai acompanhar a partida lá do grupo B, que receberam o quiz que o grupo A elaborou. Certo? Então, o C recebeu, por exemplo, o quiz lá do grupo D. Então, alguém do D vai acompanhar o jogo do quiz lá no grupo C, para poder identificar o que teve de acerto e o que teve de erro nessa partida do quiz sobre os aspectos da Amazônia legal, internacional e os aspectos da videoaula sobre o estado de Rondônia. As perguntas que virão elaborar no quiz fica a critério de cada grupo. O 3, olha só, deixa eu voltar. O que vai acontecer na terceira etapa dessa atividade? O representante que estiver acompanhando o grupo deverá realizar a separação de todas as perguntas que erraram. Então o grupo A recebeu o quiz do grupo B. O grupo A errou 2 questões. Então, o assistente do grupo B que estava acompanhando a partida vai separar para, no final, poder compartilhar o que teve de erro e esclarecer a resposta correta daquele quiz que o grupo errou. Beleza? Vamos lá. Agora eu trago para vocês alguns modelos, galera, de quiz que poderão ser confeccionados. O quiz poderá ser manuscrito, desenvolvido pelos alunos, mesmo utilizando folha de sulfite, folha de papel cartão, cartolina ou online. Então nós temos o exemplo aqui, norte, sul, leste, oeste são os pontos A, cardeais, B, pontos colaterais, C, pontos subcolaterais, D, pontos do Cruzeiro do Sul. E aí, galera? Norte, sul, leste, oeste. Por exemplo, são pontos aqui, no caso eu marcaria AB, pontos cardeais. Então, esse quiz, ele foi confeccionado de uma forma digital, pode ser no PowerPoint, mas ele pode também ser elaborado numa folha de papel. Então, fica a critério do grupo para jogar a partida. Então, olha só, temos aqui um quiz digital, online, que é o Kahoot, que também pode ser feito. Cada grupo pode fazer esse Kahoot, pode disponibilizar para o outro grupo jogar, e aí o participante que estiver acompanhando vai identificar o que o grupo acertou e o que errou. Também pode ser no formato online, utilizando o Kahoot, que lá no cronograma, que a gente vai disponibilizar para o professor, ele vai poder utilizar também, lá vai ter um link de como utilizar um quiz online, de como montar. Um exemplo aqui também é manuscrito. Esse aqui é tipo um baralho que eu coloquei para vocês. Ó. Aqui a gente está falando aí, ó, por exemplo, a Terra no Sistema Solar. As estações, essa 38 aqui, ó. As estações do ano apresentam características diferentes, as quais se refletem nas paisagens. Isso acontece de acordo com as zonas polares, com as zonas temperadas, com as zonas térmicas. E aí? As estações do ano apresentam as características diferentes, quais se refletem nas paisagens. Então, a gente tem diferentes zonas térmicas, como está marcando aqui, ó. Essa resposta você pode colocar abaixo, pode colocar até no verso, para dificultar, né, a visualização da resposta pelo colega. É uma sugestão aí, ó. Tipo um baralho, muito fácil de você montar o quiz para poder depois compartilhar
com outro grupo para fazer a partida. Só lembrando, 10 questões por grupo, relacionado à matéria jornalística e à videoaula sobre os aspectos de Rondônia. Orientações aqui, ó, do manuscrito, ó. Uso de cartolina, papel cartão, folha de sulfite para confecção, fica a critério do grupo. Aí pode numerar lá, questão 1, 2, 3, até a 10. Aí coloca o comando, coloca as alternativas e a resposta pode colocar até no verso, como eu sugeri para vocês. Beleza. Todos os grupos participaram do quiz e a gente vai ter o fechamento. O que vai ser o fechamento? Preste atenção nessa nossa aula 3. As perguntas do quiz que erraram, o grupo A errou 3, serão respondidas para a turma pelos seus respectivos criadores, pelo grupo que criou as perguntas. O grupo C recebeu a pergunta do D, e o D, lá do D, né? E errou 2 perguntas. Quem vai responder essas perguntas? O grupo D que criou, e assim sucessivamente. Então, vai ser o fechamento dessa nossa aula 3. Em média, quase 1h30, 2 horas que vocês têm para cada aula para desenvolver essas atividades. Então, dá tempo. Mostrei para vocês aí o modelo manuscrito, o modelo online e também o modelo digital, que pode ser feito no PowerPoint. Então, galera, é uma atividade bem dinâmica, que vai ficar muito legal, tenho certeza, aí na nossa eletiva. Se dedique, se doe para fazer essa atividade, porque a gente está aprendendo sobre a Amazônia, que é o nosso lugar. Beleza? Então, só lembrando que todo o material produzido, certo? E esses grupos deverão permanecer do início até o final. E o material produzido será aproveitado para o fechamento da nossa eletiva. Então, tudo que foi produzido, registre, tire foto, guarde as informações para o fechamento da eletiva. Fechou? Então, valeu, galera, e até a nossa próxima aula. Tchau! Boa atividade!